Evangelho segundo escreveu Mateus, tomado pelo Espírito Santo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7, 24, é uma leitura bem conhecida, mas temos por tema para a sequência do nosso estudo no seminário Dúvidas e Polêmicas. Vamos lá? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, as portas dele estejam todas abertas neste lugar, e todos nós sejamos alvos do seu mover, do seu agir, do seu falar, da sua bondade, da sua misericórdia e dos seus milagres. Quantos creem, de glória a Deus, tomem assento. Glória a Jesus Cristo. Lucas faz uma expressão diferente, usa uma expressão diferente no capítulo 6, quando ele diz no versículo 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Glória a Deus. Nós estamos falando, e começamos isso na terça passada, sobre o tema, a identidade e o poder da igreja verdadeira. A identidade e o poder da igreja verdadeira. Então, a primeira coisa que nós falamos é que, para ter esse poder que Deus dá à igreja, gostaria da atenção de vocês, para ter esse poder que Deus dá à igreja, primeiro ela tem que ser uma igreja verdadeira, tem que ter a identidade da igreja verdadeira. Não é só ler a Bíblia e dizer que agora eu tenho esta palavra em meu favor, não. A palavra, ela está em favor de quem de fato é igreja. Não é frequentador da igreja. Na igreja, todas as pessoas podem e devem vir. Na igreja, as portas estão abertas. Ninguém deve dizer a alguém, não venha, não pode entrar. As portas da igreja estão sempre abertas. Não, mas entrou uma pessoa que levantou contra a igreja, traiu a igreja, abriu não sei aonde, fez não sei o quê. A porta sempre estará aberta para todos. Amém? Então, não é só entrar, tem que ser nascido de novo. Tem que ter nascido de novo para ser essa igreja de Jesus. A igreja de Jesus está dentro das igrejas. É a igreja invisível dentro da igreja visível. A invisível é a do Senhor, que é Ele que conhece os seus, né? No meio do trigo está o joio. Então, no meio de todos estão todos. Mas no dia do arrebatamento, aqueles que são nascidos de novo, são os que vão ouvir o soar da trombeta e vão ser arrebatados. Amém? Então, nós falamos aqui muitas coisas a respeito disso, e não vou reprisar. Você vai lá no YouTube, e você pode pegar a mensagem passada já no recorte, e entender sobre essa questão. E falamos de coisas simples. E dentro disso, primeiro, nós falamos que tem que alcançar a identidade da verdadeira igreja. Agora nós vamos falar das fontes de poder se eu sou igreja. Ok? Nós vamos falar, eu coloquei até um tema mais específico nas divulgações, fontes do poder de Deus
para uso da igreja verdadeira. Fontes do poder de Deus para uso da igreja verdadeira. O Senhor tem fonte de poder para a igreja verdadeira. Se não é igreja verdadeira, lute para ser. Lute para se tornar em Cristo. Não é? Nós não temos o poder de nos tornar filhos de Deus. Mas quando a gente recebe Jesus, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Tem que lutar para isso, não é? E aí, se somos igreja verdadeira, nós temos as fontes que Deus outorga, que Deus dá a nós para usarmos. E se não usar, não adianta, não é? A pessoa vai para a guerra, e aí ele tem uma metralhadora na mão. Vem 2 soldados contra ele. Está facinho demais de vencer, não está? Se ele for um soldado. Mas se ele não usar a metralhadora, está facinho de perder. Que aí o camarada pode ter até uma arma branca que vai destruir ele. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu. E por que eu usei essa questão de uma guerra, de uma batalha? Porque Deus usa isso para nos educar. Paulo fala da armadura, do bom soldado de Cristo. Nós temos que aprender a usar as armas de Deus. Só que as armas de Deus, em Efésios 6:10 a seguir, 10 a 18, não são carnais. Não é? Lá na guerra normal, as armas são carnais. E a estratégia é traição. Pegar o inimigo despreparado. Não é? A estratégia é estudar para pegar na fraqueza. Não, as nossas armas são diferentes. É o amor. É o perdão, tá vendo? É aqui que a gente descobre quem nasceu de novo e quem não nasceu, né? É o amor, é o perdão. Ah, agora tem glória, que coisa boa. Então eu vou repetir de novo. É o amor, é o perdão, é não vingar, é orar por quem nos persegue, é andar a segunda milha, é dar também a túnica. Porque nesse meio cristão verdadeiro, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É fácil? É fácil? Por que não é fácil? Faz assim, faz assim, faz assim. O impostor que está aqui. Deus já falou, Deus, a gente pode duvidar de Deus? Por que não? Porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é amor. Deus fala para nós o caminho, a gente briga com Deus e não faz. Tem ou não tem um impostor aí? Dá vontade de... Mas parece que esse gato, já viu gato quando pega nas coisas assim, que você vai arrancar o gato, ele pega as unhas. O nosso eu, esse eu no sentido de egocentrismo, porque cada ser tem um eu, né? Mas no sentido de egocentrismo, parece que ele gruda lá assim, ó. E Deus está querendo puxar, não, peraí, só um pouquinho, eu sei o que é que eu quero. Eu sei o que é que eu estou fazendo, sabe nada. Quem sabe é Deus. Por isso que o segredo para seguir Jesus é negar-se a si mesmo. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Não, mas eu não posso, eu sou um ser volitivo, pensante, cheio de razão. Eu sou inteligente, como que eu vou negar a mim mesmo? É por causa disso. Porque isso é muita coisa. Você não vai querer me seguir. Agora, se você negar a si mesmo, vem, você vai ter um tesouro no céu. Toda igreja verdadeira deve aprender a se utilizar do poder que foi dado a ela. Claro, tudo para a glória do Senhor Jesus. Mas ela deve aprender, ela deve estudar até o que é que está disponível, o que é que está dado a ela. Irmã Baby, Deus abençoe, mas a filhinha, bem-vindas. Pastor, o senhor me viu, vi. Numa guerra não vence quem tem mais armas,
vence quem sabe usar bem as armas que tem. Ok? Tem metralhadora, mas não sabe nem destravar. Aí, enquanto está lá lutando para destravar, já chegou um com um canivete, já foi embora. Então, vence quem sabe usar bem as armas que lhe é conferida. Olha o que diz Lucas 10:19. Eis vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, destruir toda a força do inimigo, preste atenção, e mal nenhum vos causará dano algum. Tem glória não? Deus deu poder para pisar as piores coisas da época de Jesus. Pisar. Ele nos deu. Destruir a força do inimigo. Quantas vezes o inimigo é que está destruindo famílias? Quantas vezes o inimigo está destruindo relacionamentos de filhos com pais? A filha está odiando a mãe, o filho está odiando o pai. Quantas vezes isso está acontecendo? E nós temos a arma. O problema é que nós estamos usando. O problema é que a gente prefere ir reclamar e chorar do que ir orar e buscar que estas armas façam diferença. Se não guerrear, não tem vitória. Se não levantar a cabeça, não tem vitória. Se não acreditar, não tem vitória. Se não fizer o que Deus falou, não terá o resultado que Deus prometeu. Olha o que diz a palavra em Marcos 16, 17, 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Tem alguém que crê aqui em Jesus? Não está dizendo talvez seguirá, está fazendo uma afirmação. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Ah, o demônio levantou, então vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, se somos igreja verdadeira. Em meu nome expelirão demônios. Pegarão, hein? Você já experimentou pegar uma serpente? Porque lá não é para os encantadores, não, lá é para os amadores. Porque o encantador sabe, né? Pastor Eneide? Vai lá assim. Os bichinhos rápidos, já viu nos indianos lá? E eles tocam um negocinho lá que é a serpentinha, ó. Mas não é para encantador. Aqui é para amador. No meu nome vocês vão expelir demônios. Vão pegar a serpente. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso é dado para a igreja. A igreja tem isso à sua disposição. Só que nós temos coragem de rejeitar aquilo que Deus propõe e temos medo de ministrar o que Deus já deu. Entendeu isso? Olha o que diz a palavra de Deus em João 14, 12. Também o versículo 13. Jesus falou assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, tudo tá vendo que tudo fala de crer? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço, e outras maiores do que estas, porque eu volto para o Pai. E aí Jesus não para por aí, ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o que é que Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que estas. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, uma coisa que eu entendo aqui, que o que eu for fazer tem que ser para a glória de Jesus. Tem que ser crendo nele. E não é crendo sabendo que ele existe, porque o diabo também crê assim. É crendo no sentido de colocar a minha vida segundo a palavra. E aí nós vamos para os textos que lemos, de Mateus 7, 24 a seguir, e também Lucas vai trazer a nós umas revelações mais profundas nesse texto, 6, 48 e 49. E aí, ele vai dizer assim: todo aquele que ouve e pratica essas palavras, pratica ali não é uma coisa superficial não, querido.
Não é um pratica tipo assim, vai na igreja, ora, faz um jejum, né? Tem uns que falam jejum, né? Então, eu jejum, né? Faz um jejum, de vez em quando perdoa alguém. Não, aqui o pratica é coisa profunda. É aquele, por isso que a rocha, Lucas ajuda nós mais um pouquinho, porque ele cavou profundo. A prática tem que ser profunda. Não é fazer para cumprir uma ordem, é fazer porque quer fazer, porque ama cumprir, porque ama obedecer, porque ama glorificar Jesus. Aí eu vou para a igreja, porque se eu não for eu me perco mesmo, né? Eu vou para a igreja, aí eu vou fazer, vai ter que orar, porque senão meu pai, não, minha mãe, eu vou, não é assim. Não é assim. Tudo que você for fazer para o Senhor tem que ser de coração. Pastor, Deus é exigente. Não, ele é, eu ia falar esclarente. Ele é esclarecedor. Ele não está dizendo assim, olha, cuidado comigo que eu sou exigente. Ele está dizendo, ó, eu tenho a maneira certa. Os ignorantes ficam brigando com ele, ele é exclusivista. E os sábios ficam dizendo, ele sabe o que está falando. Ele sabe o caminho. Ele veio aqui. Ele encarnou, esteve no meio de nós. Ele entende a nossa natureza. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe tanto quanto nós podemos perder, quanto o tanto que nós podemos ser achados e levantados. Há uma diferença, queridos irmãos. Não fique brigando com Deus. Olhe para Ele e veja a sabedoria que Ele é. Oh meu Deus, é tão fácil para quem converteu entender isso. E aí ele está dizendo, se você ouve e pratica essas minhas palavras, você será inabalável. Olha o poder, olha que poder é esse, de nunca cair. Aqui a casa não vai cair mais, acabou. Ela foi colocada numa rocha de uma maneira tão profunda, pode vir o que vier. O texto está dizendo, essa casa não cai, a da areia cai, essa não. Porque vive a palavra, ela tem o poder de se manter de pé. O crente é igual a Palmeira, ninguém completou. Mas alguns lembraram, o crente é como, já viu a palmeira, vem o vento, ela... Passou o vento. Sim ou não? O crente da rocha é esse crente. Vem o vento, vem a luta, vem a tempestade, vem o zimbro. Mas ele está caminhando com a força da comida. Tem que ser fiel. E aí vem aquela questão, como que eu conquisto essa fidelidade? Usando tudo que você tem, ainda que seja pouco, mas tudo que você tem, para alcançar o que Deus tem. Diga, usar tudo que eu tenho, ainda que seja 5% de força, é usar tudo que eu tenho, para alcançar tudo que Deus tem para mim. É daí que da fraqueza tiramos força. Está entendendo ou não? É daí que o fraco confunde o forte. O pequeno confunde o grande. As coisas que não são, confunde as que são. Como que ele consegue? Como que ela consegue? Porque mesmo sendo fraco, não negou o nome e guardou a palavra. Estão entendendo? E aí, tem que correr. Jesus, quantos aqui correram para a presença de Deus, cheio de tanta coisa errada, e Jesus socorreu, mudou e libertou? Amém? Então, é este que vai estar. Agora imagino que Jesus, quando Jesus apresenta-se ressurreto para os seus discípulos, não é?
depois de ter sido morto, crucificado e morto, ele agora está ressurreto, e ele aparece aos discípulos dizendo, 28, 18 a seguir, 18 a 20 de Mateus, disse-lhe Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, Jesus, que bom, o Senhor tem todo o poder, oh, vitória que o Senhor teve, e eu estou muito feliz por isso, mas eu quero dar poder para você também. Já que eu tenho todo o poder, eu quero te dar poder. Só que eu sou poder Deus, você será poder servo. Separa isso. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ao conectivo ligando, ide por todo o mundo. O que Jesus está falando ali, a princípio, nessa questão que estamos falando? Eu vou te comissionar, mas quem está te comissionando tem todo o poder. Entendeu não, né? O que o Neemias fez lá com quem que era na época do Neemias? Artaxerxes? Quem que era? A cabecinha está cansada hoje. Mas o Neemias era copeiro, não era? Aí ele chega para o rei lá, e fala da situação dele, ele chora antes, jejua antes, olha o fraco buscando. Chora, jejua, busca. Aí ele entristece pelo que está acontecendo em Jerusalém. Aí ele vai lá para o rei e fala, está acontecendo isso e aquilo. Aí ele precisa de carta. Aí o rei fala, não, eu te dou carta, ninguém vai te perturbar, te mando guardar, e você pode ir lá para os seus e socorrer. Maravilhoso para ele. Você acha que Neemias voltou com segurança? Confiante? Alegre, sim ou não? Agora quem que nos chamou para fazer uma missão? Ele só pode ir. Ide por todo mundo, onde você quiser, pode ir por todo mundo, dirigido pelo meu Espírito, e eu vou ordenar um exército de anjos para te guardar, eu vou te dar o caminho para você traçar, trilhar, eu vou, além de traçar esse caminho, eu vou dar para você poder para pisar serpentes, escorpiões e destruir toda a força do inimigo, e eu vou te dar também autoridade para fazer obras como eu, rei, faço. Você está entendendo ou não? Parece que é um mar de rosa, não é, é uma guerra, é por isso que ele dá poder. Quando ele diz, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, o que ele está dizendo? Vai aparecer serpente, vai aparecer escorpiões. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, o que ele está dizendo? Tribulação, dificuldade, mas você vai vencer, porque eu venci. Entra na batalha e o general estará contigo. Quem é esse general? General que venceu todas as batalhas e já venceu a guerra, porque ele é de geração em geração. Por que Deus fala isso mesmo para a gente enfrentar tantas dores e lutas? Para a gente não baixar a cabeça, para a gente não acreditar que acabou, para a gente não acreditar que aquilo ali já foi e deu, não mais. Não, está dizendo, vai guerrear, não pare de guerrear. Se pessoas no seu caminho, na sua trajetória, não quiseram acreditar e te abandonaram, fica comigo que eu ainda tenho história com você. Continua comigo porque eu tenho coisas para a sua vida. Eu não estou te dizendo que eu garanto tudo, porque eu só garanto aquele que anda comigo. Eu faço o casamento, mas o outro não quis, eu dei livre-arbítrio, eu te ajudarei, eu serei contigo, se você permanecer de pé, fazendo a minha vontade. Então o que Deus está dizendo para alguém que está com um problema na casa? Nunca seja você o motivo da separação, mas se acontecer, continue fiel comigo, porque eu sou Deus que não desamparo os meus. Amém? Deu para entender aqui um pouco de tanta coisa que Deus tem nos dado como fontes de poder? Então eu quero falar, eu vou ler um pouco, e é necessário, porque vai ser uma pesquisa que eu vou ler, da primeira fonte de poder. Diga, a primeira fonte de poder
é o poder da palavra. Irmãos, nós crentes, muitas vezes, não sabemos o poder dessa palavra que está nas nossas mãos. Se soubéssemos, leríamos mais, meditaríamos mais, frequentaríamos mais os cultos de estudos bíblicos. Mas aqui tem uma turma bonita, olha o tanto de gente, para a glória de Jesus. Porque essa palavra, para começar, é viva. Não é o livro de Machado de Assis. Não é livro de bons escritores ou péssimos escritores. É o livro de Deus. É a palavra que é viva e eficaz. O poder dessa palavra, irmãos, é tão grande que Lucas 4, Mateus 4, quando Satanás chega e se apresenta a Jesus, que está descendo do monte, foi tentado durante os 40 dias, Lucas deixa claro isso, mas ele recebe as últimas 3 tentações descendo do monte. Satanás se apresenta a ele, e Satanás, primeira coisa, pega a carência de Jesus e diz: diga para as pedras transformarem em pães, se tu és o Filho de Deus. Porque Jesus está com fome, 40 dias. Só que Jesus já começa assim, nocauteando o cão. Ele disse: ô capeta, nem só de pão viverá o homem, mas, ou seja, o pão de vez em quando ajuda, mas o homem vive mesmo é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem disse isso? Jesus Cristo. Satanás brigou com ele por causa disso e quis alguma contra-argumentação? Porque é verdade. Lá em Deuteronômio 8 está escrito que o homem vive é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando o diabo continua as tentações, Jesus vence ele citando a palavra. O crente vence citando a palavra. Percebam, Jesus tem identidade verdadeira, sim ou não? Ele é aquele que é fiel. Ele está como homem, mas não há pecado nele. Ele está vivendo para a glória de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas o que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de homem. E ele venceu como segundo Adão, como homem. Então Jesus está usando a Bíblia. Quando o diabo te acusar, se você é fiel, você tem que usar a Bíblia. Falou: diabo, não vou nem te mandar sair daqui, só vou dizer para você: sou lavado, remido e santificado no sangue de Jesus Cristo. Se ele te acusar, falar assim: mas você pecou isso e aquilo, se ajoelha e fala assim: Senhor Jesus, eu confesso a ti os meus pecados, me lava no teu sangue, me limpa, porque eu quero viver para tu agora. Aí você levanta e diz: agora você pode correr, porque eu estou com Cristo justificado. Por quê? Porque a palavra diz isso. A igreja tem que crer mais na palavra. A palavra, ela é viva toda hora. Quer uma prova prática? Quando você lê a palavra, não tem uns textos que saltam para dentro de você? Você lê um livro até bonito, de fulano de tal, de escritor, escritora tal, mas não salta. Quando você lê a Bíblia, tem umas porções que assim, aquece a alma, você chora. Mas não é chora do livro da Sabrina, que morreu e o esposo deixou, aí ela pegou, aí o Romeu e a Julieta, o Shakespeare escreveu que eles pegou e tomou veneno, aí você chora porque tomou veneno e tal. Não, esse livro, quando você chora, a alma chora junto e há uma coisa quente.
você chora sendo curado, você chora sendo restaurado, você chora sendo fortalecido. Eita, massa, daia. Ah, se a igreja lesse mais a palavra. Não é assim? Diga, o poder da palavra. Imagina o que o presbítero Douglas ganhou hoje, hein? Não é um livro, ele ganhou a palavra. Eu imagino aqui, veio na minha cabeça, o diabo entrando na casa de alguém, sob permissão de Deus, porque ele não pode entrar se Deus não permitir, e olhando para a casa e vendo 5 Bíblias, e tudo fechado. E ele... Agora imagine ele tentando entrar numa casa e a família fazendo um culto. Tem glória não, né? Papai ensinando o filho, a mamãe ensinando assim, assim, o marido dizendo, olha, eu aprendi isso e nós precisamos colocar em prática. Onde a palavra é lida e praticada, é a luz que reina. Escute, irmãos, a pesquisa, vocês talvez tenham visto isso na internet, mas existe a pesquisa que foi feita sobre o engajamento da Bíblia. Uma chave para o crescimento espiritual. Engajamento é quando você se empenha para ler, para praticar, para que aquilo faça parte, você está engajado. Amém? O Centro de Engajamento Bíblico começou em 2003 e cresceu para tornar-se um distinto centro de pesquisa global que aborda o engajamento bíblico e o crescimento espiritual. Desde a sua criação, esse Centro de Engajamento Bíblico, o CBE, pesquisou mais de 650 mil pessoas em todo o mundo sobre as suas vidas espirituais. Isso aqui é fantástico, porque é uma pesquisa de campo. Então é uma prova legítima, não é? É uma comprovação que se chama de científica, porque foi feita uma pesquisa de campo, que é um dos meios. O CBE, que é esse centro, fez uma parceria com igrejas e organizações paraquedistas para construir uma compreensão baseada em evidências da transformação da vida através de um relacionamento com Cristo, envolvendo as Santas Escrituras. Então eles trabalham com uns grupos, Sociedade Bíblica Americana, Seminário Teológico Gordon Conwell, emissoras religiosas nacionais, Denominação de Nazareno, Fundação Jamaica Broilers, hotéis em McLean Bible Church, meios de comunicação da Esperança, Delight FM, uma estação de rádio sem fins lucrativos e Ministério de Associação Evangelística Billy Graham. Também o movimento de discipulado estratégico. Eles têm um pool de tantas associações, igrejas, estudando a vida espiritual. E é interessante. Que diferença o engajamento da Bíblia faz na vida de uma pessoa? Essa é a pergunta. E eles fizeram esta pesquisa. Ao longo de 8 anos, o Centro de Engajamento Bíblico pesquisou mais de 100 mil pessoas de todo o mundo sobre suas vidas espirituais e descobriu consistentemente que envolver a Bíblia 4 ou mais dias por semana tem um profundo impacto na vida de um indivíduo. De fato, para os seguidores de Cristo, ouvir regularmente de Deus através de sua palavra é o mais poderoso meio de crescimento espiritual. Você está ouvindo a palavra? Seu coração está aberto para a palavra? Você está tendo entendimento da palavra? Você está crescendo. Está crescendo, se fortalecendo. Está crescendo e se armando. Como é bom quando uma pessoa tem consciência da palavra. Porque ela não vai ser enganada. Não vai ser enganada por seus pensamentos, não vai ser enganada por seus sentimentos,
não vai ser enganadas por hereges e apóstatas, por desigrejados e destemplados, não vai ser enganado pelo diabo, porque os pés estão firmados na palavra, e a palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra, ela alimenta a minha alma, a palavra me lava. A palavra, Jesus disse, vocês estão limpos já pela palavra que vos tenho falado, a palavra me limpa. A palavra de Deus me santifica. Na oração sacerdotal, Jesus no capítulo 17 de João, versículo 17, se eu não me engano, vós já estão, a palavra, como é que está escrito lá? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra me santifica. A palavra, meus irmãos, ela me dá meios de alcançar vitórias impossíveis. Eu tenho que conhecer mais essa palavra, eu tenho que estudar mais essa palavra, mas não é estudar a mente dos coachings, a teologia dos coachings, não, é estudar a palavra com um coração sincero diante de Deus. Senhor, revela nesta palavra onde eu estou errando, onde eu estou pecando, o caminho que eu estou levando que está errado, me dirija e me mostra o caminho que eu devo andar. Senhor, me ilumina no teu Espírito. Esse é o livro onde o autor dele está dentro de nós. Você pode ler com o autor dentro, você pode pedir esclarecimento, você pode pedir direções. Lembra quando você foi convidado para pregar a palavra e você foi orar e de repente veio uma inspiração? É o autor dizendo, é aqui, fale aqui. Aí você assumiu a tribuna, o lugar onde você foi ministrar, a casa onde você ia dar a palavra, e você todo com receio, de repente você abre a boca e o dono da palavra começa a falar. Aí você fala, como que eu falei isso? Não foi você, foi o dono da palavra que está em você. Você buscou, você deu lugar, e aquela palavra que você falou, muito mais ficou em você do que nos outros, porque você estava admirando e dizendo, eu não falaria isso. Sim ou não? Então, o seguinte é uma síntese da pesquisa deste centro de estudos, deste centro espiritual. Olha o que diz, o poder de 4, abordando o engajamento frequente da Bíblia como um meio de crescimento espiritual. Durante o curso deste trabalho, os pesquisadores do CBE mediram múltiplos aspectos do crescimento espiritual, incluindo comportamento moral, lutas emocionais, vivendo proativamente a fé cristã e o crescimento autopercebido. Abaixo estão as principais conclusões das pesquisas. Escute, tem muita gente que fala assim, pastor, o senhor não tem coração, o senhor devia fazer isso, o senhor devia fazer aquilo. Gente, nós temos que levar as pessoas, eu sou daqueles que a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que dar a vara, a linha e o anzol. Já viu aqueles pais, eu conheço a história de uma irmã, preste atenção por gentileza, eu conheço a história de uma irmã, que o marido fazia tudo por ela, ele era taxista, eu conheci essa história, quando fazia trabalho de libertação na Boa Vista, há 20 e poucos anos atrás, 20 e tantos anos, e aí o marido era taxista, ela não sabia fazer nada, ele penteava o cabelo dela, ele fazia comida, ele fazia tudo. O que aconteceu? Morreu. A mulher ficou perdida, ela não sabia o que fazer da vida, ela ficou até com a cabeça, com um problema na cabeça, porque ela não sabia lidar. Ela pensou que o marido ia ficar com ela a vida inteira e ia tratar ela como uma princesa. Como sofreu, não soube criar as filhas, meu Deus. Irmão, você não tem que pegar o peixe pronto, você tem que aprender a pescar, você tem que aprender a trabalhar.
Você tem que aprender o caminho de vencer. Uma vez chegou um missionário para mim, eu estou numa luta, você me ajuda? Eu falei, ajudo, vamos para o monte? Vamos orar? Uai, mas como assim? Vamos, nós vamos ficar 3 dias no monte sem comer e sem beber, para você ter a vitória. Ele falou, é verdade? É verdade, você não quer ajuda? Vamos buscar Deus. Aí nós fomos, ficamos os 3 dias, irmão do céu. Quando nós saímos do meio do mato, que entrou na cidade, aí eu falei, eu gosto de parar aqui nesse lugar aqui, ó, que faz uma rosquinha muito gostosa, uns negocinhos, e eu paro e levo para casa. Lá em casa, a Vilcelene já tinha preparado o chambari. E aí, tem uns 20 e tantos anos, vocês não vão saber quem nunca. Aí, quando eu parei para pegar os negócios, nós íamos entregar o jejum lá em casa. Irmão, primeira coisa que ele achou foi aquele coninho de doce de leite. E ele já pegou, quanto é isso aqui? E já foi comendo. Eu falei, não é agora não. E ele, por quê? Eu estou morrendo de fome. Não quero dizer vantagem ter ficado 3 dias, não é isso que eu estou falando. Mas mostrou que ele não tinha esse costume, que ele não tinha essa maneira de vencer. A maneira dele vencer é receber a oração dos outros. Não, querido, você tem a fonte. Podemos pedir oração pelos outros em momentos de dificuldade, amém, glória a Deus, mas você tem que aprender a ir na fonte. Você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a jejuar. As armas estão disponíveis. E quando você aprender a vencer dessa forma, eita, glória a Deus, você vai crescer cada dia mais. Porque você já sabe a fonte. Lucas, Amanda, é a palavra que nos ensina. Quando eu pratico a palavra, eu tenho o poder de Deus em meu favor. Olha as coisas que descobri. Primeiro, envolver as escrituras na maioria dos dias da semana produz uma fé mais proativa entre os cristãos. Controlando idade, gênero, frequência à igreja e prática de oração, indivíduos envolvidos na Bíblia têm chances significativamente maiores de dar financeiramente, memorizar as escrituras e compartilhar sua fé com os outros. Quando o pastor disse, não falta culto, irmão, onde você estava? Ah, mas o pastor pega no pé, eu vou no culto porque o pastor não é isso, você vai crescer. Essa palavra está te dando crescimento? Essa palavra está renovando a sua fé? Essa palavra está fazendo alguma diferença? Cada vez que você frequenta o culto e tem mente para a palavra, coração para a palavra, vida voltada para a palavra, você está sendo fortalecido e recebendo poder para a sua vida. Também descobriram as percepções das pessoas sobre o seu próprio crescimento espiritual, também são impactadas pela frequência com que ouvem de Deus através da Bíblia. Aqueles que envolvem as escrituras na maioria dos dias da semana são menos propensos a se sentirem espiritualmente estagnados e sentirem que não podem agradar a Deus, porque está sendo levantado, renovado. E escute, o diabo quer que você falte todos os cultos, o diabo quer que você esteja no culto, mas não entenda a palavra, que você fique no WhatsApp, que você fica conversando paralelamente, conversa com a mamãe, conversa com o papai, pega isso aqui, vai não sei aonde, vai no banheiro, volta no banheiro. Estou falando daqueles que não têm necessidade, tá bom? E aí, o diabo quer que você não preste atenção. A palavra de Deus, preste atenção, é tão viva e verdadeira, preste atenção em nome de Jesus para você confessar seu pecado e abandonar ele. A palavra de Deus é tão viva e verdadeira, tão viva, que quando você vira as costas para olhar alguma coisa, você perde a linha. Sim ou não? Aí daqui um pouco, passou o culto inteiro e a pessoa não entende o que aconteceu. Porque essa palavra é viva e tem um diabo que trabalha contra ela. Mas tem um espírito que quer usar ela para nos lavar, nos limpar, nos curar, nos levantar. Outra coisa, receber, refletir e responder, os 3 R's. Receber, diga. Refletir e responder. Diga 3 R's. Repita os 3 R's. Mais uma vez, 1, 2, 3.
Responder tinha ficado fraco, não tinha? Receber, refletir e responder eclesiado. Responder para a palavra de Deus 4 ou mais vezes por semana diminui a chance de uma pessoa lutar com questões selecionadas como sentir-se amargo, pensar destrutivamente sobre si mesmo, suicídio, ou outros, ter dificuldade em perdoar os outros e sentir-se desencorajado, porque a palavra te levanta, a palavra te encoraja. Por último, nessa questão, uma pessoa que envolve a Bíblia 4 ou mais vezes por semana é muito menos propensa a ceder a certas tentações, como beber, ver pornografia, atacar com raiva, fofocas, mentiras, muito menos. A palavra, ela tem esse poder de me causar temor. Olha o que Abacuque disse em 3:2: ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Senhor, na tua ira lembra da tua misericórdia. O Abacuque tem uma reação tremenda por causa da palavra. Eu lembro que eu entrava bêbado na igreja e ouvia a palavra, meu Deus do céu, aquecia minha alma, tocava profundo. Temos que ter ouvidos para a palavra. Em suma, os poderosos efeitos do envolvimento bíblico no crescimento espiritual foram demonstrados de forma confiável em muitos dos nossos estudos anteriores. Teve lá os relatos desses estudos aqui em 2006, 2009, 2012. Além disso, organizações como Willow Creek Associação, Hawkins e Parkinson, Lifeway e outros também relataram descobertas semelhantes. Juntos, em linhas independentes de pesquisa, levam a simples conclusão: envolver a Bíblia na maioria dos dias da semana é criticamente necessário para crescer na fé cristã. E aí, meus irmãos, num hospital tem casos e casos. Tem casos que é UTI. Outros o tratamento no quarto mesmo, na enfermaria, não é? Tem pessoas que, se faltarem 2 cultos, morrem espiritualmente. Sim ou não? Falta 2 cultos, não quer saber de Deus mais. Isso revela 2 coisas, pelo menos, mais importantes. Primeiro, o quanto a palavra é poderosa para dar vida. Segundo, que mesmo os fortes, quando faltam, perdem. Porque a palavra está ali, como ração, que nos dá força e alimento. Louco chamai. É por isso que o inimigo quer que você fuja da mente, com a sua mente, você fuja com a sua mente desse culto e não entenda, de todos os cultos, e não entenda, porque se você entender, você vai receber poder, alguma ação de Deus acontecerá na sua vida. Deus tem esse poder para você, está aqui o poder, está aí na sua mão, o poder, essa é a fonte de poder mais poderosa que você pode ter nas suas mãos. Aleluia. Olha, meus irmãos, o que nós dissemos, no caso a pesquisa, para sintetizar a pesquisa, irmãos, baseamos dados de pesquisas na internet de mais de 108.196 indivíduos de idade de 8 a 80 anos. Algumas de nossas pesquisas foram de amostras aleatórias da população geral dos Estados Unidos e em outros 20 países. Então, diversas culturas. Outras pesquisas foram de amostras não aleatórias de seguidores de Cristo, auto-identificados em ambientes como igrejas e ministérios para-eclesiais.
Para obter a imagem mais completa possível, os pesquisadores do CBE incluíram uma mistura de perguntas abertas e fechadas, cobrindo tópicos como preferências e crenças religiosas, crenças sobre a comunicação com Deus, crenças sobre o crescimento espiritual e maturidade, atendimento ao serviço religioso, envolvimento na oração e com a Bíblia, envolvimento em outras disciplinas espirituais e atividades religiosas, tentações diárias, lutas e comportamento moral. Medir o crescimento espiritual apresenta um desafio assustador. Os teólogos discordam sobre como definir o crescimento ou a formação espiritual e ainda mais como medi-lo. Conceitualmente, nossa definição de crescimento espiritual é bastante simples. Eu gostei demais dessa definição, do que é crescimento espiritual. Quantos querem saber o que é crescimento espiritual? Olha como eles definem. O crescimento espiritual é tornar-se menos da pessoa que eu era antes de comprometer a minha vida e seguir a Jesus. E mais, tornar como Cristo em meus pensamentos, palavras e ações. É menos de mim e mais dele. Crescimento espiritual é cada dia menos do que eu fazia e cada dia mais do que Jesus faz. Menos do que eu penso, mais do que Jesus pensa. Menos da maneira que eu reajo, mais da maneira que Jesus reage, segundo a informação bíblica. Isso é crescimento espiritual. Nos tornar mais parecidos com Jesus. E isso está na Bíblia. Gálatas 4,19, o Espírito Santo forma Cristo em nós. Amém? Concordam? Engajamento bíblico. Não, deixa aqui. Nós adotamos uma abordagem de 2 pinos para medir o crescimento espiritual. Primeiro, nossos pesquisadores consideraram o comportamento moral e as lutas emocionais. Embora o comportamento seja importante, apenas o indivíduo conhece sua verdadeira condição espiritual. Quem conhece a sua condição, depois de Deus, é você mesmo, como você está. Tem muita gente que disfarça muito bem, mas você se conhece. Assim também incluímos um componente de autoavaliação na medida do crescimento espiritual. Isso abordou não apenas como os entrevistados descreveriam sua vida espiritual atual, mas também com que frequência se sentiam paralisados espiritualmente. Será que esse sentimento de paralisia espiritual está na maioria das pessoas? Então vamos lá, engajamento bíblico, comportamento moral e lutas pessoais. Nós temos um gráfico aqui que mostra a frequência com que as pessoas frequentam a igreja e lutam regularmente com vários comportamentos, atitudes e emoções. Para a maioria dos homens e mulheres, medo ou ansiedade, pensamentos indelicados sobre os outros e sentir-se espiritualmente estagnados são algo com o qual lutam, pelo menos mensalmente. Esperamos ceder à tentação menos à medida que crescemos espiritualmente. A suposição é que práticas espirituais como frequentar a igreja, orar, participar de pequenos grupos e envolver a Bíblia promovem o crescimento espiritual. Muitas dessas práticas estão realmente correlacionadas entre si. Por exemplo, aqueles que frequentam a igreja são mais propensos a orar e a envolver a Bíblia do que aqueles que não o fazem. Modelos estatísticos que separam os efeitos de cada um são necessários para entender como cada prática espiritual está exclusivamente relacionada ao crescimento espiritual. Vocês estão entendendo? Eu estou lendo muito rápido. Então, faz sentido ou não essa exigência que nós fazemos? Irmão, não falte o culto. Irmãos, vamos para a oração. Obreiros, são só 2 vezes por semana. Irmãos. Essa preocupação, ela é porque o pastor quer um movimento na igreja ou o pastor quer o crescimento da igreja?
E o crescimento da igreja é o seu crescimento. O seu crescimento vai te ajudar ou te prejudicar? Por que a gente briga com verdades? E agora que nós estamos vendo uma resposta científica. Olha, meus irmãos, análises de regressão logística que controlam fatores como idade, sexo, frequência, igreja e práticas. Já li isso aqui, né? Vamos lá. Resumindo todos os estudos, descobrimos que se uma pessoa envolve a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, sua chance de ceder a essas tentações que nós vamos citar diminui. Só a frequência, o estudo, o saber, o conhecer. Olha, beber 62% diminui. Visualizando pornografia 59%. Só de frequência, só de entender e praticar. Ter relações sexuais fora do casamento 59%. Jogos de azar 45%. Por que eles colocaram jogo de azar aqui? Porque crente não joga. Crente não joga em loteria. Crente não tem tigrinho e nem tigrão. Crente não envolve com betes. Crente crê no cuidado de Deus e sua o suor do rosto para conquistar aquilo que Deus tem. Atingindo a raiva, menos 31%. Fofocar, 28%. Aleluia. Desânimo, cai 28%. Negligência familiar, 26%. Gastos excessivos ou manuseio errado de dinheiro, cai 20%, só disso. O engajamento bíblico também produz mais paz e alegria na vida de uma pessoa, reduzindo a frequência de várias lutas emocionais. Pastor, o senhor não entende porque que eu estou com depressão, e você não entende porque que o pastor está falando que Deus tem poder de curar. Receber, refletir e responder, os 3 R's. A palavra de Deus 4 ou mais vezes por semana diminui a chance de uma pessoa lutar com essas questões. Sentindo amargo, 40%. Pensar destrutivamente sobre si, suicídio, 32%. Sentindo-se como se eles tivessem que esconder o que fazem ou sentir, 32%. Você quer só de ler a Bíblia 4 vezes por semana ou estudar? Ter dificuldade em perdoar os outros, 31%. Sentindo-se desencorajado, 31%. Experimentar a solidão, 30%. Comer ou manusear mal alimentos, 20%, até isso. Ter dificuldade em perdoar, 26%. Pensar indelicado sobre os outros, 18%. Experimentar medo ou ansiedade, 14%, só de ler. E se ler e obedecer, perde toda a ansiedade excessiva. Porque Filipenses 4:6 diz que quando a gente ora, a paz vem e reina, a ansiedade vai embora. Então é orar até que a paz venha, não é orar dizendo eu estou orando, mas não está acontecendo. Ora mais. Lembra que nós falamos aqui sobre oração? Ore o necessário. Para um necessário 1 hora já foi, para outro é 2. E quando eu sei que o necessário se cumpriu? Quando a paz vem e o sentimento de obra realizada. Engajamento da Bíblia e fé proativa. Essa linguagem é muito hoje nas empresas. A definição de crescimento espiritual como se tornando mais parecido com Jesus inclui mais do que apenas abster-se de certos comportamentos e atitudes. Também inclui viver proativamente essa fé. Com Jesus como nosso exemplo, significa mostrar amor e preocupação pelos outros e seu crescimento espiritual. Aí vem a pesquisa de novo. Em pesquisa descobrimos que entre os cristãos que envolvem as escrituras na maioria dos dias da semana, prevê fortemente uma fé proativa. Especificamente, controlado a idade e o sexo, a frequência à igreja e as práticas de oração, a pessoa envolvida na Bíblia tem chances significativamente maiores de dar financeiramente à igreja, ou seja, pessoas fiéis no dízimo e na oferta,
416%. Memorização das Escrituras, 407%. Disciplinar os outros, no bom sentido, exortai-vos uns aos outros, 231%. Já viu as filhinhas, criancinhas que fazem parte da escola bíblica? Aí o papai vai fazer uma coisa errada, ele diz, não pode. Sim ou não? Se fizer isso, acontece isso e isso. Que bom quando a gente tem filho que frequenta a escola bíblica. Disciplinar os outros, 231%. Compartilhando sua fé com outras pessoas, mais 228%. Dar financeiramente a outras causas, ajudar outras causas, outras pessoas, 218% a mais. As pessoas, quando estudam a palavra, elas começam a viver a palavra. Elas começam a adquirir o sentimento de Cristo para si. A palavra e a vontade de Cristo para si. É prazer delas. E é interessante que eu vejo pessoas e pessoas, irmãos. Como pastor, a gente tem as experiências de campo também, né? Tem pessoas que são tão amorosas e caridosas que às vezes tiram de si para dar para os outros, mas nunca falta para eles. É uma coisa tremenda. E eles não fazem na intenção de receber. Pedro, certa ocasião, chegou para Jesus. Jesus falou para o povo assim: ó, esse jovem rico veio aí, disse que queria ser salvo, mas foi, mas é difícil quem confia na riqueza você entrar no reino dos céus. Aí o Pedro ficou curioso, né? Marcos 10, 29 e 30, Mateus 19, 29 e 30 e vai. Aí disse: e nós que deixamos tudo? Pedro deixou tudo pensando em alguma coisa? Ele nem sabia. Falou, ai, tem esse negócio aí, como é que é esse negócio? E nós que deixamos tudo, Senhor? Aí Jesus levanta com muita alegria e diz: ninguém há que tenha deixado tudo por amor ao Evangelho. Pai, mãe, irmão, fazenda, tudo. Por amor de mim e do Evangelho, que não receba. Ninguém há desses que não receba 100 vezes mais nessa vida. Com perseguição. E no porvir, a vida eterna. É muito. A pessoa que conhece estas passagens e ouve elas, fica fascinado. Eu quero ser igual. E é interessante que a gente quer ser igual àquilo que a carne não quer. Porque carne não quer rejeitar banquetes, né? Aí você vê que o Paulo jejuava, você está querendo jejuar. Como negócio é esse? Eu estou na carne, mas não quero comer? Porque a vida espiritual vai tomando posse da nossa vida. Aleluia. Engajamento bíblico e auto-percebido crescimento espiritual. Esse centro, o CBE, concentrou a primeira parte da pesquisa sobre a relação entre engajamento bíblico e comportamento, e aí abordou a segunda parte da medida do crescimento espiritual. Pesquisas de congregações de igrejas em todo o país revelaram que a maioria das pessoas frequentemente sente que não está crescendo espiritualmente. E é fato, sim ou não? Já viu o que nós falamos hoje? Isso aqui é tão maravilhoso que está tudo naquilo que nós estamos falando e pregando tudo aqui na igreja. A igreja, escute, a igreja, ela tem que ser conquistada a cada culto de novo. Ela tem que ser reconquistada. Vamos supor que Deus derrama uma glória aqui, todo mundo fala em língua estranha. Quinta-feira entra aqui todo mundo, show. Cara feia. Você manda abrir a cara aí que eles ficam bravos mesmo. Tem uns irmãos que é assim, você fala, irmão, melhora esse semblante. Até medo. E o melhor o semblante é porque você está na presença de Deus. Na presença do Senhor, então não tem alegria então. O Senhor não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou falando.
Alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Apresentai-vos a Ele com canto, e sabei que o Senhor é Deus. A gente briga tanto, aí o que acontece? Essa vida espiritual realmente não tem como crescer. Nunca entende. Deus trabalha conosco de que maneira? O que você acha? Usa aí a inteligência. Ninguém sabe. Que jeito que Deus trabalha conosco? Vamos falar igual um baiano retado. Na taca. Sim ou não? Nunca vi povo desobediente igual nós. Aí Deus pega o quê? Dá uma taca. A gente não acorda sem taca. Eu lembro de uma mensagem que Deus me deu na época do lado A e do plano A e do plano B. Né? Do lado A e do lado B, eu falo de uma fita depois não sei o quê, muitos anos atrás. Deus tem um plano A conosco. Qual que é o plano A? Jardim e obediência. Só que o jardim a gente quer, mas a obediência não. Aí o que vem? Plano B. Sai do jardim e vai se lascar trabalhando, com espinho, com peste, com praga, com morte, com assassinato, fratricídio, porque a gente não obedece. Não é assim? Deus trabalha com provas. Por quê? Porque Deus nos conhece e sabe que a gente não vive bem em paraíso. Tanto Ele sabe, pastor Cláudio Silva, que a gente não vive bem em paraíso, que a gente só vai para o céu com um corpo transformado. Se for nesse corpo, não fica. Vai aprontar. Está entendendo ou não? Diga, é assim mesmo. Na verdade, olha que coisa assustadora na pesquisa. Na verdade, 9 em cada 10 frequentadores regulares da igreja sentem que não estão crescendo espiritualmente. Eles passam uma média de 3 a 4 meses do ano espiritualmente presos. Isso é muito claro aos meus olhos. Você olha para uma pessoa, ela chega para você e diz, pastor, estou cuspindo brasa viva do altar. Estou cheio. O senhor quer me levar para onde? Me leva, eu quero morrer lá no Afeganistão pregando. O cara está... Passa um mês. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Não quero saber mais de Deus. Fui para a praia do nudismo. Eu pensei que eu era livre. Você pensou nada, você quis foi aprontar mesmo. Porque a gente tem um dispositivo dentro de nós. Irmãos, nós temos 2 pregadores tremendos em nós. Um a gente pode até rejeitar, o outro não tem jeito. Um é o Espírito Santo. Você começa a ir para o lugar que não deve, ele fala... Aí você briga. Não, mas eu sou livre, eu sou jovem ainda, eu quero, eu vou no show, eu vou no espetáculo, eu vou mesmo, o que tem? Eu vou lá, não vou fazer parte, parecendo eu quando Jesus me encheu do Espírito Santo e queria ver o Goiatuba jogar, o Goiatuba Esporte Clube, um time da capital. E eu era da presbiteriana, tradicional, ninguém proibia nada, podia fazer o que quisesse na telha. E eu estou indo na motinha, mas só que tinha sido batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, você não vai entrar lá. Eu, que coisa esquisita que eu estou sentindo. Aí fui aproximando, não vai entrar. Mano, na terceira voz, se eu brigo, eu morria de angústia. Tanto que fui angustiando. Aí quando eu fui orar, você já sabe, eu fui falar com Deus. Mas eu não ia ficar xingando ninguém. Eu ia ficar lá atrás do placar, onde não tinha ninguém, bebendo. E Deus disse lá, eu não estou lá. Aí a minha mente inteligente, de novo convertida. Mas a Bíblia eu já ouvi falar que o Senhor está em todo lugar.
Aí Deus disse: eu não estou lá para ser glorificado. A partir de agora eu quero que somente vá ao lugar onde eu estou para ser glorificado. Lições da minha alma. Então, se eu quero continuar com Deus, eu tenho que evitar os lugares onde Ele não é glorificado. E ali eu morro. Aí eu posso até contrariar o Espírito Santo, e daqui um pouco ele não fala mais, porque ele é muito educado, sensível. Mas vai estar um outro pregador aqui, ó, chamado consciência. E esse ninguém tira. Você está errado. Sua mãe descobriu isso, hein? Seu pai descobriu isso. O que você acha que são as consequências disso que você está fazendo? Está fugindo, está enganando as pessoas, está dizendo que vai dormir na casa do fulano, mas da ciclana, sua amiga, mas vai para a casa do fulano. Você não é virgem mais. Por que você está fazendo isso? Consciência. Porque uma coisa não tem como você fugir, da verdade que está em você. E o interessante, irmãos, é que Deus faz tudo isso através do Espírito Santo, através da nossa consciência, porque nos ama e ainda está com a mão estendida, nos dando novas oportunidades enquanto vivemos. Mas vamos lá. Receber, refletir e responder os 3 R's ao Deus, ou ao que Deus diz na Bíblia, emerge novamente como o determinante mais poderoso do crescimento espiritual. Então, por que eu não estou crescendo? Porque eu não estou correspondendo àquilo que eu ouço e àquilo que eu aprendo. Eu perco muita coisa, mas sem a prática isso não se sustenta. Tem que praticar e tem que perseverar. Entendam, percebam que eu não estou falando que você tem que vir com olhos fechados e obedecer a doutrina de uma igreja, porque a igreja, estou falando da palavra de Deus. Nós seremos julgados pela palavra e não pelos os escritos e atualizações que os homens fizeram da palavra, não, pelos originais bíblicos é que nós seremos julgados. Então entenda, aqueles que envolvem as escrituras 4 ou mais dias por semana, têm chances significativamente menores de sentir-se espiritualmente estagnado, 60%. E sentir-se como se eles não podem agradar a Deus, isso é 100%. Quem está praticando a palavra não sente que não está agradando. Ele sente principalmente que deve melhorar aquilo que está fazendo para Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu estou me esforçando, me dá mais graça, Senhor. Me dá mais força, Senhor. Me faz mais imitador do Senhor, Senhor. Senhor, tira da minha mente tudo que não presta. Ai de mim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me lava no teu sangue, me purifica no teu sangue. Senhor, me dá uma mente que glorifica o teu nome. Senhor, me ensina a amar mais, perdoar mais, compreender mais, ajudar mais. Senhor, me livra do mal. Por quê? Porque a palavra está te dando conhecimento dessas coisas. Está entendendo? Glória a Deus. Ao longo dos anos, o CBE perguntou aos entrevistados sobre praticamente todas as práticas espirituais comuns ao cristianismo. As práticas que consideramos incluíam oração, engajamento bíblico, meditação, jejum, frequência à igreja, estudo da escola dominical, estudo da Bíblia, pequenos grupos, leitura de livros de auxílio, ouvir música cristã, viagens missionárias e escolas cristãs. Nenhuma dessas práticas foi capaz de prever o crescimento espiritual da maneira que o engajamento bíblico faz. Então, tem gente que ora, mas não estuda a palavra.
Tem gente que vem para a campanha das quintas, recebe milagres. Vem para as campanhas das sextas, na tarde de adoração, recebe milagres, mas não cresce espiritualmente. O que faz crescer é o engajamento bíblico. É estudar a palavra, conhecer a palavra, se render à palavra e lutar para firmar os pés na rocha, que é a palavra. O que a Bíblia diz? Sabemos pela Bíblia que a palavra de Deus é um meio primário para o Espírito Santo transformar o seu povo. Olha o que está escrito, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça, para que o servo de Deus seja completamente equipado para toda boa obra. Isso é o que a Bíblia faz. Por isso, quando você sair de casa para vir à igreja, que você tenha feito um jejum naquele dia. E no seu jejum, a despeito do que está sendo feito oficialmente, a igreja, você tem uma campanha, mas no seu jejum inclua: ensina-me a tua palavra. Dá-me graça para praticar a tua palavra. Senhor, que eu não seja somente ouvinte, mas praticante, Senhor. Me ajuda, me faz esse homem livre para viver a tua palavra. Paulo disse que era livre e acorrentado. Uns paradoxos, né? Paulo era livre por quê? Porque agora a alma dele estava em Cristo, mas era acorrentada ao Evangelho. São os paradoxos da fé. Nós verdadeiramente só seremos livres quando nos acorrentarmos a este Evangelho, a esta palavra. O poder sobrenatural da palavra viva de Deus é dirigido a todo crente para trazer transformação. Por causa disso, a definição de engajamento bíblico deste instituto é ler, ou seja, receber, refletir e responder. Guarde isso. Diga 3 R's. Quando eu digo receber, é porque você conhece, você leu, você estudou, ok? Diga 3 R's. Receber, refletir e responder à palavra de Deus. E para quê e por que isso? Para criar oportunidades do Espírito Santo para crescimento espiritual e também para a sua convicção e para a doação de si para o reino do Senhor. A palavra de Deus é o poder para vivermos a vida em Cristo. A palavra de Deus na nossa vida primeiro, ela tem poder na nossa boca depois. Lembra dos filhos de Seva? Ele disse, em nome do Jesus a quem Paulo prega, Atos 19. Eu te ordeno, vai saindo daí, demônio. O demônio foi, agora se lascou. Eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Quem sois? Porque eles não praticavam a palavra. Jesus é a própria palavra, o verbo encarnado. Paulo, praticante da palavra, o demônio tem que responder, tem que respeitar mesmo, e tem que sair e responder a ordem, saindo. Os aventais de Paulo, quando eram levados, os demônios fugiam. Paulo era tão poderoso assim? Não, Deus era livre para ser Deus na vida de Paulo. O poder está em Deus. O poder pertence a Deus. Os dons, eles são do Espírito Santo. Tudo é de Deus. Tudo que presta é de Deus. Arabacandaia. E nós somos para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Então tem que ser praticante. Quando é praticante, a autoridade está na sua boca. A autoridade está nas suas mãos. A autoridade está nos seus pés.
Sem luta? Não, com muita luta. Mas não vai faltar autoridade, não vai faltar poder e não vai faltar Deus com você. Olha o que diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é viva, e ela faz o seu trabalho. Diga: a palavra é viva, e ela faz o seu trabalho. Levanta a sua Bíblia. Diga: a palavra é viva, e ela faz o seu trabalho. Não olha para os lados não, olha para frente, em nome de Jesus, e saiba o que você está falando, para que essa palavra tenha poder. Diga: a palavra é viva, e ela sabe o que ela tem poder para acontecer na minha vida. A palavra é viva, e ela sabe o que ela faz. Amém? Pratique a palavra, estude a palavra, leia a palavra, ame a palavra, valorize a palavra. Tem pessoas nesse tempo dizendo: eu quero saber de servir Jesus, mas não. Olhe para frente, por gentileza. Quero saber de servir Jesus, mas não. Eu quero experimentar o mundo. Já imaginou se você pôr o pé lá de fora com essa decisão, e uma bala te pegar, um camarada mau ir lá e te matar? Para onde que essa pessoa vai? Para o inferno, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga, onde a dor é constante, as trevas são as mais densas e terríveis, onde a separação eterna de Deus acontece. A pior de todas as dores é a separação eterna de Deus. Só tem algum sentimento que presta, porque Deus está, de alguma forma, ligando nós com Ele. Um sentimento bom. Se Ele desligar, tudo que é bom desliga. Ame a palavra. Fuja do diabo, fuja das coisas erradas, fuja do pecado em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de tomar decisões novas, tirar a estagnação espiritual, tomar decisões para crescermos na presença de Deus. Tome a nova atitude. Eu vou ler no mínimo 4 vezes por semana esta palavra. Eu vou frequentar os estudos da palavra. Eu vou amar a palavra. E desde já eu ordeno que toda cegueira espiritual caia por terra. Que toda e qualquer indiferença com aquele que morreu por nós na cruz caia por terra. Eu ordeno para a glória de Jesus que nossas mentes sejam limpas e que a vontade do Todo-Poderoso Deus se cumpra nas nossas vidas. Se você quer, levante a sua mão e receba estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está pela internet, receba essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Então, qual é a primeira fonte de poder que Deus deu à igreja? Qual é a primeira fonte de poder que Deus deu à igreja? A palavra. Você vai usufruir disso? Essa é a questão. Foi tudo esclarecido. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez para o povo que está na Flórida. Vamos, meus irmãos. Tem uma família de queridos lá em Fort Myers, que é o pastor Luiz, pastora Camila, seus filhos muito queridos. Tem a nossa irmã Hermínia Randall, que está lá, não é? E que Deus os guarde, e Deus guarde todos ali.
em nome de Jesus. Estenda as suas mãos pela Flórida, para repreendermos todo o poderio daquele furacão, em nome de Jesus. Pai Santo, o poder da palavra. Nós, como igreja, usamos a tua palavra, que diz: o que 2 ou 3 concordarem acerca de tudo aqui na terra, terá sido ligado nos céus. Nós concordamos que as mãos boas e santas e maravilhosas do Senhor se estendam sobre a Flórida, sobre todo o caminho do furacão, Senhor. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha amenizar, em nome de Jesus. Que o temor, que o medo de cada família, levem eles aos teus pés e à salvação. Usa tudo para salvar, Senhor. Guarda a irmã Hermínia Randall, sua família, os seus conhecidos, as igrejas do Senhor na Flórida. Guarda o pastor Luiz, a pastora Camila, seus filhos, todos da igreja em Fort Myers. Abençoa e guarda, meu Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Valeu a pena? Faça aí uma estratégia de leitura bíblica. Não leia a Bíblia, tipo assim, eu sei que tem vezes que a gente está angustiado, fala comigo, Jesus. Amém. Mas leia a Bíblia com leituras que você faça em sequência, certo? Você nunca leu a Bíblia? Então comece lendo o livro de João, o Evangelho de João. Leu João, aí volta em Mateus, e vai lendo a Bíblia até Judas, que é o não Iscariotes, antes de Apocalipse. Leu Judas, não leia Apocalipse. Volta lá em Gênesis, e agora leia até o Apocalipse. Amém? Faça esse propósito, para que você seja cada dia mais lavado, mais limpo, mais ungido, mais cheio, mais abençoado. Está provado cientificamente que isso será uma realidade na sua vida.